Então eu contei que eu fui membro da ESEC, e a ESEC desenvolve liderança, e esse é o modelo de liderança da ESEC. Ele tem 4 pontos, que são pontos geniais e pontuais para a gente interpretar a liderança. O que é liderança para mim, Lucas? Né? Liderança para mim é você reconhecer os seus privilégios e, contudo, você reconhecer a obrigação que você tem de devolver isso para a sociedade, para que isso te sirva de gás para você levar a tua comunidade junto enquanto você se desenvolve. Liderança, para mim, é sair dessa questão egoísta do meu desenvolvimento, porque eu tenho obrigação moral, espiritual, seja lá como vocês chamam isso, mas de levar as pessoas que estão no meu entorno comigo. É uma obrigação. E aí, como essa obrigação pode ser traduzida em comportamentos? A primeira questão, né, pela ESEC trabalhar com intercâmbio social, no mundo inteiro, é essa palavrinha aqui, World Citizen, né? Traduzida aí como cidadão global. É a gente entender o que está acontecendo no mundo, né? Não estou falando, assim, que é para a gente se preocupar com a guerra na faixa de Gaza mais do que a gente se preocupa com a guerra na favela no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro ainda está longe, né? Por exemplo, quem está em Bauru, como que eu vou me preocupar com os problemas que estão sendo ali vivenciados no Niceia, né? Não é você trocar um pelo outro, mas é você entender essa movimentação do globo e o que ele está pedindo, o que está acontecendo nele, para que você tenha noção, né, lá na frente do que vai acontecer com o Niceia. Então, o pensar global é muito importante para a gente entender o futuro. Mas aí a gente já vai conectar isso com outras 3 situações, que é isso aqui, né, o self-aware, é a autopercepção. Ao passo que eu estou pensando no globo, eu também preciso pensar dentro de mim. Quais são os meus pontos positivos e quais são os meus pontos negativos? Quais são minhas qualidades, quais são meus defeitos? Para que eu entenda aonde eu quero prosperar. Isso aqui tem que vir também de uma pauta de autorrealização, né? O que você quer aprender, o que você quer estudar, com o que você quer atuar. E aí a autopercepção, ela é muito importante, porque qual é a pauta dela aqui? Quais são os talentos que você tem para compartilhar com o mundo, né? O que faz a sua liderança ser a sua liderança e não a liderança da Mariazinha? E aí, de novo, né? Liderança como obrigação para levar nossa comunidade junto. Então, o que eu tenho de bom para chamar o meu porteiro, a faxineira, Deus e o mundo aqui do meu ecossistema próximo e como eu posso contribuir com eles? E aí, quando eu venho por orientação, por solução, quando alguém que já organizou evento consegue entender o quão insuportável é uma pessoa vir trazer um problema mínimo para alguém que está pensando em coisas maiores e a pessoa não tem capacidade de resolver aquilo sozinha. Tipo, ai, não tinha copo descartável para colocar ali do lado da água, só que na cozinha tinha um monte de copo de vidro que eu poderia ter colocado ali na mesa. Se a pessoa vai para você te levar só que não tem copo para servir, você vai surtar. E aquilo não é problema seu, é problema de quem estava na responsabilidade daquela função naquele momento. Então, isso aqui é para a gente estimular que quando o problema venha, a gente não encara o problema como alguma coisa que domine. Isso aqui vai fazer a gente olhar para o problema como diretriz de projeto, que é completamente diferente. Diretriz de projeto. Aconteceu tal coisa. Agora a gente trabalha de casa. Isso aí vai norteando o nosso comportamento, mas ele não pode ser um agente que impossibilita a nossa vida.
Problemas vão sempre aparecer no meio do processo, no meio do caminho, no meio de tudo. Só que a gente está estimulando um comportamento aqui de enfrentamento dos problemas, e não como uma dificuldade que eu vou ter que superar, mas como um fator existente que eu preciso contornar ou resolver de certa forma para que a minha atividade continue existindo. Se o problema impossibilita a minha atividade de existir, aí muito mais ela vai berrar a diretriz de projeto. Porque quando a gente está fazendo, por exemplo, um planejamento, um plano de negócio ou um canvas, problemas não são colocados diretrizes. Como a sociedade se comporta, como o mercado funciona, como não sei o quê, como não sei o quê. Então, são comos. Como eu vou ter que operar para entregar o meu valor sem deixar o problema me destruir. E aí, essa última situação é o fundamental. É o que eu acho mais bonito nos pontos de liderança, porque como você vai ter certeza que o cara que estava responsável pelo copo d'água vai conseguir resolver o problema e não vai te levar? Você precisa empoderar essa pessoa. Você precisa fazer ela acreditar nela mesma, na capacidade que ela tem de enfrentar tudo isso junto com você. E essa é a parte humana da liderança. Porque como que você empodera alguém para estar na tua equipe e você ter certeza que ela vai conseguir operar bem? Você empodera ela levantando essa pessoa com você. Você precisa levantar a tua comunidade junto para que ela se sinta digna e capaz de realizar qualquer função que você der na mão dela. E aí você tem uma organização com uma liderança efetiva, com uma equipe coesa, que você pode jogar o leão que for para essa equipe, mas quando as pessoas se sentem parte, se sentem conectadas, quando tem um olho no olho, e eu acredito em você, acredito na tua força, no teu potencial para resolver o que vier, quando isso acontece, meu, você tem um time que é assim, ó, superando obstáculos. Superando obstáculos. É um time coeso, é um time fluido, que vai conseguir se mudar rápido. Pô, a operação inteira vai cair por causa de uma coisa que aconteceu. Ó, vamos ver ali na diretriz o que a gente muda, parará, 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 e ponto. Começou a operar. Eu vou trazer um pouco agora, nessa reflexão, o que eu vivi, né, nesses últimos dias, e da importância da liderança nesse processo. No dia 20 de março, um monte de cliente meu me ligou desesperado, que a gente estava fazendo várias entregas de site nessa semana, e muitos tinham um modelo de serviço baseado em contato presencial. A gente estava construindo um site para vender jogo corporativo, que você precisava ter a equipe inteira dentro de uma sala para jogar o jogo e tal. E aí, de repente, pô, o modelo essencial quebrou. O que a gente faz nessa hora? Ah, desiste? Ah, não. Esquece o site, vamos deixar lá para o ano que vem, e não sei o que, tarará. Ou, ai, será que a gente tem que pegar esse jogo agora e aí fazer mais investimento para traduzir esse jogo inteiro para o digital, para poder fazer a operação continuar e tudo mais? Primeiro, né? O meu público são empreendedores individuais, empreendedores de empresas familiares. Então, qual é a maior necessidade dele? Né? Sabendo que ele já está ali se preocupando com a segurança, quando se trata da nossa relação, vai para a preocupação econômica. E são pessoas que precisam comer na semana que vem. E são pessoas que precisam repensar nos gastos para que continue a comer na semana que vem. Então, se a minha resposta em primeira instância fosse, vamos então fazer um jogo digital, para mim seria ótimo, porque eu ganharia mais dinheiro. Ponto. O que a gente fez? A gente refuçou todos os materiais que já existiam, tudo que tinha dentro da empresa, e aí a gente conseguiu formar um curso online muito legal, com conteúdo excelente, um preço de produto
assim, ó, de repente, olhando para a empresa em conjunto com todo mundo empoderado, a gente encontrou uma solução que não ia gastar mais dinheiro, ela era possível de ser feita em 2 dias para ser resolvida, ela já ia resolver a questão do alimentar na semana que vem a família, tudo isso aconteceu. Mas por quê? A gente pensou em sustentabilidade, e a gente pensou em equipe, e a gente tinha um instinto de liderança. Porém, entretanto, todavia, no fim de semana, isso foi numa sexta-feira, e foi a primeira vez que essa onda de choque, assim, me bateu, né? Pá! Porque eu fui ver o contato que... Eu não fiz o Empretec, mas eu já comi todas as apostilas do Empretec. Eu não fiz o curso propriamente dito, mas já acompanhei a aplicação e tudo mais. Não, isso é muito legal. E o Empretec agora ele está num formato que é incrível para quem quiser fazer. Ele está um pouco mais leve, mas ele já está muito atual. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Qual que é a grande questão? Depois dessa primeira onda de impacto, que eu estava de boa no meu computador, e aí, pô, gastei uma energia ali para resolver uma operação e tal, minha energia foi embora dessa primeira onda de impacto. E aí, sábado e domingo, juro por Deus, consecutivos dessas reuniões, eu passei de pijama, olhando para a tela da televisão, assim, babando. Porque eu vi um post de uma amiga que dizia assim: o que está acontecendo é muito sério, muito grave, tudo bem se você precisa de 5 minutos. E aí, esses foram meus 5 minutos. Parei para digerir, entender o que estava acontecendo na nossa sociedade nesses momentos. Foi um retrabalho, assim, de parar e refletir, né, enquanto eu estava babando na tela da televisão. Porque se você não se cuida primeiro, você não consegue cuidar de mais ninguém. É isso que acontece. Se você não está se cuidando, não está cuidando da sua saúde mental, não está organizando o seu tempo aí dentro do home office, esquece, porque você vai se esgotar, vai acabar. Então, pare, reflita, veja o que precisa mudar aí dentro, mas aí depois desse sábado, desse domingo, na outra segunda-feira, às 7 horas da manhã, eu já estava de uniforme com a camisetinha da empresa, aqui no computador, vendo como que a gente ia resolver essas questões. Colocar o pensamento em prática. E aí o que foi muito interessante, né? O papel da liderança dentro da organização faz com que as pessoas não tenham medo de embarcar junto nessa conversa. Elas acreditam no teu potencial, elas querem estar resolvendo esses problemas com você. Então, assim, a gente tinha um planejamento de captação de cliente para logotipo, para fazer marca, para fazer site, que precisou inteiramente ser revisto, mas que em 3 dias depois disso, assim, ó, da segunda-feira foi o dia que começou essa recuperação, depois de um fim de semana de molho, e ele é muito importante. Então, depois dessa segunda-feira, na quarta-feira, a gente já estava entrando com um fluxo de captação de cliente bizarro, já estava fechando um contrato novo. Então, qual que é, né, a mensagem central do papel da liderança aqui? É nortear, empoderar e fazer com que as pessoas dividam os mesmos valores que você, para que elas se dediquem por uma causa que elas sabem que é muito maior do que a tua cara ali sentada, né? Então, é esse o papel fundamental da liderança, e quem é líder não pode ficar parado nesse momento, né? Primeiro precisa se cuidar, senão não consegue cuidar de ninguém. Primeira importância. Mas depois o papel da liderança é trazer a comunidade inteira que está ao seu redor, no seu ecossistema, para poder aproveitar os mesmos privilégios que te foram concedidos na sua vida.